Podcast, quinto episódio, hoje quarta-feira, 18 de agosto de 2021, e o nosso convidado especial é o jornalista, nosso parceiro, Aurivan Lacerda, que aceitou o nosso convite, né, Aurivan? Para hoje poder falar um pouco sobre a sua vida, sobre a sua história na comunicação no Nordeste e também no estado de Tocantins. Com certeza, boa tarde, é um prazer estar aqui, é a primeira entrevista que eu vou conceder, ou seja, é a primeira vez que eu sento no banco do entrevistado, né? Que geralmente a gente senta mais no local onde vocês estão aí agora, você, o William e o Rodrigo, e nesse embalo que já citei os dois, quero parabenizá-los pelo grande trabalho, pela implantação desse projeto que hoje nos leva a todo o planeta através da internet. Beleza, e ao meu lado aqui nosso parceiro Rodrigo Alves também, para mais uma edição do podcast Porto Mídia Podcast, não é isso, Rodrigo? É isso mesmo, William da Luz. Boa tarde, Aurivan. Obrigado pelo convite que a gente fez a você por estar hoje aqui participando de mais uma edição do nosso Porto Mídia Podcast. Agradecendo a vocês que nos acompanham em todas as redes do Jornal Porto Mídia, pelo site nosso do Jornal Porto Mídia, que também agora tem a opção de acompanhar pela plataforma da TV Web lá dentro do Jornal Porto Mídia, do outro site da gente, que é a tvportomedia.com.br, que é o site da TV Web, dos aplicativos, o aplicativo Windows, que você baixa no seu computador, no seu notebook, e também do aplicativo na Play Store para baixar no seu celular, no seu tablet, e também aqui através do Facebook e do YouTube do jornal. Está em todo lugar, né? Está em todo lugar, estamos no mundo todo. Antes da gente começar o bate-papo aqui com o Aurivan, Rodrigo, nossos patrocinadores, a gente vai falar o seguinte, nós estamos para qual câmera? Pode fechar nessa daqui. Pessoal, nós temos 5 apoiadores que nesse primeiro momento está aqui junto com o Jornal Porto Mídia e também com o Porto Mídia Podcast. Nós temos a Faculdade Estácio, que tem um polo aqui em Porto Nacional. Se você quer fazer sua graduação, pós-graduação e seu MBA, você procura lá, Estácio, um centro de Porto Nacional, perto ali do mercado municipal. Temos o nosso parceiro da Help Center, não é isso, Rodrigo? Isso, Help Center, assistência técnica aqui em Porto Nacional, fica localizado ali no centro, próximo a Mobilar. Tudo em assistência técnica para celular, para computadores, notebooks, você vai encontrar e você vai procurar a Help Center ali no centro de Porto. Tem outro parceiro nosso também, Rodrigo, que é a Popular Farma, a farmácia azul da cidade, ali no centro, na Praça do Centenário. Medicamentos genéricos similares com o melhor preço de Porto Nacional. Você pode ligar lá no 3363-2721, temos ali a Irineia, o Márcio, temos um serviço completo. Medicamentos a partir de R$20, entrega grátis, tá bom? No Centro de Porto Nacional, Farmácia Popular Farmas. Tem também a Funerária Pax Mundial, que está localizada ali no setor do Porto, na rua Ananias Pinto. Para você que precisa fazer aí um plano de assistência familiar, né? Porque nos momentos difíceis é bom ter com quem contar. Então você procure a Funerária Pax Mundial, que está ali no setor aeroporto. E fechando o nosso quinto parceiro, é claro que a gente não poderia deixar de falar do nosso AJ Design, Antenor Jorge, ele que é o criador da nossa identidade visual, da nossa logomarca, nosso grande parceiro. Então você quer fazer cartão de visita, panfleto, quer fazer sua arte gráfica personalizada, sua sacola, você pode entrar, o contato está aí aparecendo no seu monitor, AJ Design, aqui em Porto Nacional. Dado o recado, Rodrigo, Aurivan Lacerda, o homem dos bordões. O Rodrigo sabe um bordão do Aurivan de cós salteado. Qual é aquele bordão lá, Rodrigo? Se você não quer ser notícia, evite que o fato aconteça. É isso aí. E é com esse bordão tradicional do rádio, do nosso amigo Aurivan Lacerda, que a gente começa mais um bate-papo aqui hoje no quinto episódio. E o Aurivan, pela primeira vez, pessoal, a gente está tendo essa oportunidade de poder entrevistá-lo. Na verdade, fazer um bate-papo. Ele que tem uma história dentro do jornalismo, tanto no Nordeste e também aqui no estado de Tocantins, e que é também hoje um cidadão tocantinense, não é isso, Aurivan? Exatamente, cidadão tocantinense, cidadão portuense. Primeiro eu me tornei cidadão portuense. Em 2014, o então vereador, que hoje é prefeito, Ronival Maciel, me concedeu, né? E a Câmara, não sabia. E a Câmara aprovou unanimemente o título de cidadão portuense, 2014. E depois, 3 anos depois, a Assembleia Legislativa, num projeto de autoria do deputado estadual Antônio Andrade, que hoje é o presidente da Casa, também aprovou por unanimidade a concessão do título de cidadão tocantinense pelos serviços, né, que prestamos não só em Porto, né, porque aí vem a outra parte estadual, né, para poder justificar uma honraria dessa. Então, nós também trabalhamos em Araguaína, Gurupi e Palmas. Juntou tudo e aí a Casa aprovou também essa concessão, que é o único título que eu tenho de magnitude estadual, é o de cidadão tocantinense. E aí, Rodrigo, a gente lendo um pouco a história do Aurivan, a gente
viu muitas coisas que a gente se identifica também, questão da batalha, da luta, você ser uma pessoa persistente dentro da comunicação, mas antes de chegar no estado de Tocantins, a sua história começou lá no Rio Grande do Norte, não é isso? Começou. Minha história começou quando eu era ainda menino, né? Lá nas quebradas da Serra de Luiz Gomes. É uma cidade que fica numa área fronteiriça. Uma parte faz fronteira com o Ceará e a outra parte faz fronteira com a Paraíba. Então Luiz Gomes fica lá num recanto. O Rio Grande do Norte parece com um elefante o mapa, né? E Luiz Gomes, a terra onde eu nasci, fica na tromba do elefante. Então foi lá que a gente deu os primeiros passos. Eu ainda menino, eu já narrava futebol, imitava os grandes narradores como Jorge Cury, Valdir Amaral, da Rádio Globo, Osmar Santos e outros, né? Então a partir dali eu comecei a me interessar mesmo. Era uma questão de vocação para um dia entrar na comunicação. Mas você começou, no caso, no rádio. Comecei no rádio, inclusive na época que eu comecei, né, dá para perceber que eu já tenho alguns anos. Na época que eu comecei, eu não tinha nem ainda os 18 anos. Eu comecei ainda de menor, quando eu terminei o ensino ginasial, que hoje é primeiro grau maior, né? Eu, com o esforço da minha mãe, que tinha um tio que morava em Mossoró, que é uma cidade grande lá do interior do Rio Grande do Norte, né, a segunda maior, só perto para a capital. E através desse meu tio, a minha vontade, a minha loucura mesmo para um dia ser comunicador, minha mãe pediu que o meu tio me recebesse lá para tentar a vida. Então foi lá em Mossoró que eu dei os primeiros passos, ainda antes da metade da década de 80, né, ainda de menor. E depois de Mossoró, retornei para Paraíba, onde assinei a carteira profissional pela primeira vez, inclusive no mês de agosto. O mês de agosto está presente na minha vida em tudo que é sentido de profissão. A minha carteira profissional foi assinada a primeira vez em agosto de 1986, já na Rádio Difusora de Cajazeiras, quando eu... Uma rádio AM ou FM? Né? AM, na época não tinha. Na época, FM estava começando nessa época. Inclusive, eu fui o primeiro locutor de uma emissora de rádio lá mesmo em Cajazeiras, FM. A primeira FM do interior da Paraíba. Nem no interior do Rio Grande do Norte, que é o meu estado, ainda tinha um FM. Só tinha na capital, em Natal, a Rádio Reis Magos FM. E aí, essa chegou em Cajazeiras pela luta do diretor da AM, né, que na época conseguiu também levar essa estação de rádio FM para Cajazeiras, a Rádio Patamuté. É homenagem a uma tribo indígena lá da região. E foi nela que eu também dei os primeiros passos no rádio FM. E nessa época era uma história engraçada. FM não tocava brega, não tocava forró, só tocava pop, rock, música internacional. E eu também participei do início dessa programação. Tanto trabalhava na AM quanto na FM. Ivan, a gente sabe que eu tive a experiência no rádio, Rodrigo Alves também. Quantos anos no rádio, Rodrigo? Há mais de 6 anos. Pois é. Trabalhando sempre nas madrugadas. Sempre nas madrugadas. Na verdade, a madrugada foi de um período para frente, mas a gente trabalhava mais era nos finais de semana. E à noite também. Porque o que a gente percebe? Todo comunicador parece que se ele não passar pelo rádio, ficou faltando alguma coisa. O rádio é uma grande escola, né? Mudou muita coisa do período que você... 1986 até hoje, vamos supor, o rádio antes era muito apaixonante, era muito empolgante. Ele continua com essa paixão, com essa empolgação, ou você acha que o rádio mudou muito? O rádio mudou bastante e quem não mudou junto com o rádio praticamente ficou fora do mercado. Você observa hoje grandes comunicadores, aqui mesmo em Porto Nacional, basicamente trabalhando em mais de uma função. O rádio passou a ser uma espécie de hobby para esses comunicadores. Eu não quero aqui citar nomes, mas a sociedade portuense conhece. Então, quem não se adaptou à inovação e à evolução do rádio diante do surgimento das mídias digitais, praticamente ficou fazendo o rádio hoje só, como diz o outro, pelo verme, né? Pela vontade de ficar falando e mandando alô para os amigos. Agora, quem se organizou e se preparou, continua firme no rádio, do mesmo jeito. Eu posso colocar aqui, nem é o meu exemplo que eu vou colocar, posso colocar o exemplo da Jovem Pan, que é uma rádio que hoje todo mundo tem como referência, né? Não pela linha editorial, porque ela parece que tem lado, né? E a gente no jornalismo não deve ter lado. É verdade. A gente deve ter o lado da verdade, que é o lado da informação. Mas independente dessa área, a Jovem Pan hoje é modelo. E outras acompanharam, a Tupi do Rio acompanhou. O jornal Porto Mídia aqui, por exemplo, não é uma rádio, mas é basicamente hoje, nesse momento, uma rádio com câmera no estúdio. Tá? Então, quem não evoluiu, tanto em termos de empresa quanto em termos de profissional, não conseguiu ficar no mercado de trabalho.
Uma vez eu fiz uma palestra, rapidamente, quando eu trabalhava em Gurupi, eu cheguei no Tocantins em 2005, a minha primeira cidade foi Gurupi. Naquele tempo que eu cheguei, em 2005, eu digo naquele tempo porque já temos 16 anos. É verdade. Então, eu trabalhava na TV Gurupi, SBT, e na rádio Tocantins FM, que é uma rede de rádio. Aqui em Porto, inclusive, tem uma, só que ela está com outro nome, né, que é a Conexão FM 98,1. Mas é do mesmo grupo de comunicação. Naquela época, eu fiz uma palestra rápida numa cidade chamada Porangatu, e lá eu disse na palestra aos colegas de rádio, né, eu digo, olha, quem não se modernizar, em 2005, quem não procurar evoluir no rádio, ficar só com esse negócio de música, alô e hora certa, vai perder a profissão e não vai poder formar os filhos. E isso aconteceu. Por que é que as rádios que estavam em Porto Nacional foram embora? Porque, infelizmente, elas tiveram que sobreviver na capital com outro tipo de trabalho, em detrimento de a cidade que é mãe delas não ter aquela oportunidade, ou talvez não ter um comércio que conseguisse mantê-las. Porto Nacional, quando eu cheguei aqui, estava quase ansioso em termos de rádio. Não é dizendo que eu reconstruí, que eu trouxe de volta essa vontade do povo de acompanhar a rádio. Mas quando eu cheguei aqui, só tínhamos a Porto FM, programação ali musical, tal, a Tocantins AM, com aquela programação dela também, e as outras, Araguaia virou CBN, Imperial virou Conexão, Tocantins, não sei mais o que, enfim. A cidade que tinha várias emissoras aqui na região central, praticamente as perdeu. E agora está precisando que essas voltem e elas não vão voltar, porque faltou a evolução. E é interessante, pessoal, que nos assiste, que o Orivan está falando do rádio, porque realmente o rádio é uma grande escola. Né? Quando a gente fala do rádio, a gente sabe que os grandes comunicadores passaram pelo rádio. Falar do Silvio Santos, os grandes comunicadores passaram pelo rádio. Eu tive a oportunidade, eu ainda fazia faculdade, eu fiz história na UFT, e o meu primeiro contato com a comunicação foi com rádio. Inclusive, nunca tinha trabalhado com entrevista, e a primeira experiência que eu tive foi lá no rádio. Foi lá que eu aprendi, foi lá que eu comecei a interagir. Eu falei assim, opa, é mais ou menos aqui o caminho que eu quero trilhar. Mas você foi locutor esportivo, você trabalhou com futebol, com esporte. O que você recorda daquele tempo de quando você iniciou? Você deve ser um apaixonado por esporte até hoje. Porque eu estava lendo esses dias atrás a respeito do José Luiz da Atena, do Faustão, que tiveram uma carreira brilhante como repórter esportivo, cobrindo tipo de futebol. Você também teve essa experiência de ser narrador, ou também você foi aquele repórter de campo ali? Eu fui repórter, né, e narrador ao mesmo tempo. Por quê? Quando eu comecei no rádio, as emissoras já tinham os seus narradores titulares, né, aqueles que transmitiam os jogos principais. E como não tinha outra alternativa para mim, ou eu era o narrador 3, não era nem o 2 ou 3, para transmitir a partida preliminar, ou então assumia a condição de repórter. E na época, no começo de tudo, à exceção dos jogos amistosos e algumas partidas preliminares, eu trabalhava mais como repórter de pista. Depois deu uma emplacada como narrador e a partir daí, graças a Deus, eu nunca mais perdi, né, o posto. Na emissora que eu passei como narrador, sempre eu fiquei como narrador. Aqui no Tocantins, por exemplo, eu trabalhei como narrador em Gurupi, narrando o campeonato estadual, narrei jogo aqui em Porto Nacional, em 2006, em 2007, narrei jogo em Tocantinópolis, em Dianópolis. Então no Tocantins eu atuei como narrador esportivo. E sou narrador esportivo de TV também. O mesmo lance, por exemplo, se você quiser, eu narro ele pelo rádio e narro pela TV. Aí você me pergunta qual a diferença. Há uma diferença muito grande. Mas você tem como fazer uma prévia ao vivo aqui? Uai, tem. A gente inventa aqui. Rodrigo, isso aí, a gente inventa. O pessoal que está nos acompanhando, é o seguinte, a gente tem a oportunidade de trazer vários convidados de vários perfis diferentes, e hoje a gente está trazendo pela primeira vez o Aurivan aqui. Você que não sabia que ele tinha sido repórter esportivo, narrador, ele falou que tem uma diferença entre a narração. Claro que eu gosto de futebol, eu sei que a diferença da narração do rádio e TV é muito grande. O rádio é mais acelerado, parece ter mais emoção. E ele falou que vai fazer aqui um trechinho pra gente, qual a diferença, como que é. Bom, vou fazer aqui, vamos imaginar aqui, né, nós três jogando, né? Eu vou narrar, eu mesmo jogando, mas para poder a gente construir o lance, né? Beleza. Vamos imaginar que eu vou tocar para você, que você vai receber e vai passar para o Rodrigo fazer o gol. E vamos dizer que o gol seja do Interporto. Pode ser. A narração de rádio, pessoal, ela é uma narração que se torna mais difícil do que a da TV, por incrível que pareça. Por quê? O narrador de rádio, ele tem que mostrar a localização do jogador e da bola no campo, isso tudo ao mesmo tempo. Ele tem que transmitir a emoção do lance
e ainda seguir todas as visões que ele possa ter em relação ao lance, se tinha impedimento, se não tinha, porque ele tem que estar antenado. Então é mais difícil você narrar o futebol no rádio do que na TV. Vamos aqui para o gol do Interporto, o gol vai ser feito por Rodrigo. Vamos para o formato de narração do rádio. 43 minutos aqui no segundo tempo, o Interporto vai chegar a 0-0 no placar ainda. Olha o Aurivan dominando a bola na cabeça do grande círculo, vai penetrando perto da intermediária, rolou para o William do lado direito, Rodrigo perde bola, o William tocou, Rodrigo bateu, é gol! Gol! Aí vem, né, o gritão, Interporto, Rodrigo, tal, camisa tal. Enfim, o mesmo lance, televisão. 43 minutos, segundo tempo. 0-0. Bola dominada por Aurivan. Ele tem a opção de William e tem Rodrigo. Tocou para o William. O William manda no Rodrigo. Rodrigo bate direto. Gol! Gol! Quer dizer, não precisou ficar aquela gritaria e tal, porque a televisão já tem a imagem. Então você administra apenas a situação de dentro do campo. Claro que no momento de transmitir a emoção, você tem que transmitir também. Mas no rádio é realmente diferente. E o bom da comunicação, pessoal, é a gente poder fazer esses registros. A gente tem uma rotina, né, Rodrigo? E às vezes as pessoas elas não conseguem entender que por trás daquele profissional sério, que está ali comprometido, tem um pai de família, tem um cara bem-humorado, tem um cara sarcástico, tem um humorista, tem um cara, um narrador esportivo. E é bom quando a gente tem a oportunidade de conhecer um colega, conhecer os seus talentos, né? E isso aqui, e isso fica imortalizado, porque eu creio que tem muita gente que já vai cortar, vai fazer meme. O Interporto foi citado e eu já vou dar uma dica aqui para os nossos parceiros do Cerrado Dinâmico. Dedão, que é assessor de comunicação do Interporto, já pode fazer o corte aí, viu, Dedão? Com certeza os meninos vão fazer esse corte e vão postar lá no perfil do Instagram, do Twitter. O Interporto Futebol Clube, que esse ano completou 31 anos de história, né? Está imortalizado aí, é tetracampeão tocantinense. E tem coisa para contar do futebol, né? Por onde eu passei. E a gente quer ouvir isso. É mesmo? Histórias inusitadas, porque na verdade o futebol tem muita história. Tem muitas. A gente conhece tantas pessoas no rádio, aquelas pessoas que nos ajudam. Assim como tem pessoas que admiram a polícia, que querem ser policiais e que não são. Pessoas que querem ser professoras e que se imaginam sendo, né, educadoras. Pessoas que querem também andar com a gente. E eu tive vários que tentavam nos ajudar, alguns até com alguns problemas, digamos assim, mentais, né? Porque às vezes tem isso também, leva o cidadão a tomar um caminho que ele acha que era o caminho bom para ele, mas no entanto ele não reúne aquela condição, e para se satisfazer, até para atender ao psicológico dele, ele termina se juntando a gente. E eu gostava muito de andar com essas pessoas. Pessoas situações caricatas inusitadas também, né? eram criadas. Eu imagino. Pois é. E tem situações caricatas, né? Exato. Transmitir jogo em campo de várzea, né? Campo cercado só com arame farpado. Já transmiti jogo lá no sertão da Paraíba, onde o time da cidade estava perdendo e o time da cidade maior, que era Cajazeiras, que eu estava acompanhando, estava ganhando. E um cara, de repente, pediu para não falar o placar, porque senão ia apanhar dentro do campo. Quer dizer, e a gente ficou o tempo todo sem dizer o placar, né? Porque o time que nós estávamos acompanhando, que era da cidade grande, de Cajazeiras, estava ganhando do time lá da pequena cidade. Não quero citar o nome da cidade, para não ficar chato, né? E lá o cara, quem falar agora que o time aqui está perdendo vai se ver comigo. E levantava a camisa, mostrava um revólver. No interior do Nordeste, né? E aí, amigo, a gente sem falar o placar durante quase o segundo tempo todo, né? Tava 3-1 para o time lá. E aí o colega lá no plantão, aquele que dava as informações dos outros jogos, quero saber dos amigos como é que está a situação aí. E a gente só dizia, aqui o time de Cajazeiras vai na frente. E aí, só não falava a quantidade, né? Aqui mesmo em Dianópolis, eu transmitindo um jogo entre Gurupi e o Juventude, né? E o pessoal de Dianópolis é como o pessoal de Porto Nacional, uma paixão grande pelo time. É verdade. Entendeu? E eu tinha um negócio de chamar, aí vai o Camaleão com pinta de campeão com Gurupi, né? E eu, narradorzão lá, transmitindo para Gurupi, a empolgação. E aí veio o Camaleão com pinta de campeão. Rapaz, eu acho que na quinta vez que eu falei isso lá em Dianópolis, alguém disse, pinta de campeão o quê, rapaz? Isso é respeito, quer dizer, mas é normal. São muitas situações, sabe, que a gente no dia a dia vai lembrando, enfim. Mas são coisas que acontecem. Aurivan, você está tocando aqui no futebol e é claro que eu gosto muito de esporte. Eu fui uma daquelas crianças, daqueles adolescentes que estavam ali vendo os treinos do Interporto todos os dias, eu era apaixonado mesmo. Só que a gente percebe que o pessoal da área da comunicação tem um ressentimento de falar que time torce.
Você tem essa coisa de esconder para que time que você torce? Ou você torce para mais de um time? Não, eu só torço para um time. Qual é o time de coração do Aurivan Lacerda? Lacerda? Time de coração eu só não misturo quando estou trabalhando profissionalmente, né? Certo. Ou no futebol, ou no meu programa de rádio, ou de TV, eu nunca misturo. Mas o meu time, que eu não perco um jogo nem pelo amor de uma cocada, como diz no Nordeste, é o Flamengo. Eu sou Pessoal, flamenguista. Mesmo nosso. Aurivan Lacerda, Rodrigo Alves aqui. Eu vou falar do meu time, que a gente tá tocando de futebol, porque ontem levou uma chacoalhada do Palmeiras, sou São Paulino, mas aqui, ó, torcedor do Flamengo, rubro-negro, tá bem de treinador, né? Renato Gaúcho parece que mudou algumas... No meu ponto de vista, ainda não seria o treinador ideal para o Flamengo. Mesmo? Quem seria o treinador ideal para o Flamengo? Eu acho que o Flamengo está numa situação, com tantas estrelas que tem, de conseguir alguém que tenha mais controle e domínio sobre aqueles jogadores, né? Você vê que o Renato tem um pulso firme, mas você percebe que ainda ele demora muito para fazer uma troca. Parece que ainda tem uma proteção para um lado, para o outro. Ele é meio muito boleiro ainda, né? Eu acho que aquela situação de Gabigol, por exemplo, que é expulso por nada num jogo importante, precisava de uma postura mais firme. Eu não estou aqui querendo ser uma viúva de Jorge Jesus, né? Como os caras dizem. Mas o Flamengo, assim como o Palmeiras, o próprio São Paulo, Verdade. Né? Esses times precisam buscar treinadores que realmente saibam lidar e comandar as estrelas. Verdade. Porque senão a panelinha cria, meu amigo, e depois o próprio treinador é quem dança. E engraçado que a gente percebeu isso na passagem do Rogério Ceni, desde a chegada do Rogério Ceni no Flamengo até a saída foi com polêmica. Não havia uma identificação, a gente percebeu que não tinha liga. E a gente percebe que quando o Jorge Jesus veio para o Flamengo, parece que tudo aconteceu e ele tinha uma postura muito firme. É lógico que voltou para Portugal, não conseguiu fazer isso lá no Benfica, mas foi um treinador que ficou imortalizado no Flamengo, mesmo pelo curto espaço que ele trabalhou ali, mas que até hoje a torcida ainda é apaixonada e quer ele de volta. É o perfil de treinador do Flamengo, né? Exato. Tem que ser assim. E de qualquer time que tiver no seu elenco alguns medalhões. Porque os medalhões, indiscutivelmente, eles vão querer pisar. Né? Derruba treinador, Você né? viu, por exemplo, quando no próprio Flamengo, quando Dorival Júnior assumiu, né, que ele teve aquele desconforto em termos emocionais com o Diego Alves, Sim. que ele sacou e colocou no banco. Depois ele deu oportunidade para o outro, tal, foi até o César. E aí, com o tempo, foi necessário não renovar com o Dorival, mesmo tendo cumprido a sua missão de salvar o time, quase foi campeão naquele ano, também mudou a direção. E aí Diego Alves voltou a ser titular normal, e Dorival nunca mais foi cogitado. E eu não acho um treinador ruim, péssimo. Eu acho que Dorival, para o Flamengo hoje, seria até melhor do que o Renato Gaúcho. Só que essa é a minha opinião pessoal. E o engraçado é que o Dorival Júnior é um treinador cascudo, Pois é. um treinador que já teve problemas com jogadores também, mas ele é um jogador de Foi o cara pulso. que quis, sem querer lhe atrapalhar, Sim. foi o cara que quis transformar Neymar realmente numa Justo. grande personalidade fora de campo. É verdade. Porque aquele exemplo de Neymar com Dorival, que o Santos achou melhor demitir Dorival e deixar Neymar reinando, aquilo foi um divisor de águas na vida do Neymar. E foi naquele momento que René Simões criou aquela frase Do monstro. célebre: estão criando um monstro. Verdade. E o engraçado é que o Neymar, pessoal, se a gente for falar de futebol aqui, a gente vai deitar, mas o E eu Aurivan... converso muito, aí já foi. E eu gosto de futebol, mas só que a gente falar do Neymar, porque o Neymar sempre vai estar no centro das discussões. Com certeza. Poderia já ter sido o melhor jogador do mundo se o extracampo não atrapalhasse tanto. Assim como outros jogadores brasileiros que Concordo encerraram contigo. muito cedo, Ronaldinho Gaúcho, Adriano, mas que a gente percebe que o extracampo falou mais alto. Concordo contigo em número, gênero e grau. Voltando, sabe, a gente citou aqui, o Aurivan citou Cajazeiras aqui, eu estava assistindo, eu gosto da Série B, e eu estava assistindo esses dias a Série B, e tem um jogador na Série B que parece que ele é imortal. Ele é o rei da Série B, que é o Renato Cajá, que é de Cajazeiras, está no CSA, e ele é o rei do acesso. Já passou pela Ponte Preta, pelo Goiás, e ele parece que o time que leva ele para lá jogou pela Ferroviária esse ano no Campeonato Paulista. Por onde ele passa, o time cresce, o time sobe. Exatamente. Agora voltando para o Nordeste. Sim. Você falou um pouco da história do rádio, mas a TV entrou lá também? Lá no Nordeste? Também, a TV entrou na minha vida, por incrível que pareça, num salto bem próximo dessa realidade de hoje. A primeira TV que eu trabalhei na minha vida foi uma TV a cabo. A cidade que eu trabalhei no Rio Grande do Norte, Açu, que é uma cidade praticamente idêntica a Porto Nacional, até o número de habitantes é bem parecido, acho que em torno de 60 mil também lá. É uma cidade que tem um rio, é banhada por um rio,
Eu só vejo Porto Nacional mais organizada e mais avançada. Mas a cidade de Açu, por exemplo, eu morei nela quase 14 anos. A cidade de Açu, por exemplo, como eu estava dizendo aqui para você, então foi lá que o assunto que a gente estava... TV. Você entrou na TV. Exato. Foi lá que eu estreiei na TV. Eles implantaram lá um sistema de TV a cabo, né? TV por assinatura. E nesse sistema foi criado um canal local. Além dos canais normais, né, de assinatura, ESPN, todos eles aí, na época, no cabo. E era o cabo coaxial, amigo, não era fibra ótica. Esse cabo coaxial de parabólica hoje era o que era colocado lá. Tinha gato que, nossa senhora. Eu imagino. De uma casa você ligava em 10. Era só levar os conectores. E eu estreiei lá um programa chamado Microfone Verdade, em 1996. Olha só como faz tempo, né? Eu fazia um programa na rádio, a TV era de outro grupo empresarial. O programa da rádio que eu fazia, que ainda hoje está lá no ar, chamava-se Caderno de Ocorrências. Eu fazia o programa da manhã, o show da manhã, normal, de comunicação, música e participações. E de 12h15 a 1 da tarde eu fazia o Caderno de Ocorrências, que era um programa de reclamações, ocorrências do dia a dia normal, né? E aí, quando chegou a TV, que eu fui estrear, eu não podia levar o nome do programa da rádio para a TV, porque eram empresas diferentes. Eu digo, então nós vamos criar outro. Se o problema for esse, a gente cria outro programa. Aí criamos esse que eu faço aqui hoje na TV. Ele estreou na TV, Microfone Verdade. 1 hora de duração, e era só para os assinantes. E tinha muita audiência na época. Puxando aqui para a ponta, Olivão, falando de TV, você trabalhou também muito aqui com o Nacional, inclusive foi um dos fundadores aqui do trabalho de comunicação no SBT. Inclusive a gente também teve a oportunidade de participar, de ver o trabalho aqui na cidade. Foi importante aquele tempo que você fez parte, inclusive, da direção do SBT aqui de Porto, né? Rodrigo, se não fosse a TV Porto, eu acho que eu não tinha vindo para Porto. Porque quando eu vim para Porto, já fazia um tempo que eu não trabalhava em rádio, só em TV, né? Então eu era apresentador do Povo na TV Capital, que é do SBT, em Palmas, em 2010, 2011 e até 2012, né? Quando eu vim para cá. E aí, na época, a TV Porto já estava funcionando. É porque houve uma transferência de funções. O Expedito Nogueira era quem cuidava aqui da implantação, foi ele que implantou, não fui eu. O Expedito foi quem fez a TV Porto começar a dar os primeiros passos em Porto Nacional, o colega Expedito Nogueira. Só que foi necessário fazer uma mudança. O Expedito retornou para Palmas e eu, que trabalhava na TV Capital, o grupo que era o dono da TV Capital é o mesmo que é o dono da TV Porto. Aí perguntou se eu não queria realmente assumir o programa aqui e ver o que era que podia fazer com a TV Porto, né, que já estava funcionando. Eu não queria vir. Isso foi em agosto de 2012. Eu não sei você que o mês de agosto é interessante. E eu não queria vir, essa é a verdade. E eles me convenceram, vá, porque se a TV Porto der certo lá, está funcionando já, se der certo, além do salário que você ganha aqui em Palmas, você vai ter o mesmo salário lá e uma participação de 30% nos lucros da TV Porto. Isso, para mim, eu digo, então tá bom. Porque eu não estava querendo vir, né? Porque é muito difícil você estar já organizado, seus filhos estudando na capital, onde tem uma oportunidade maior de alguma coisa, né? E você sair de lá para vir para o interior, mesmo que Porto não seja o interior, porque está colado com Palmas. Mas aí, diante da vantagem, da liberdade que eu ia ter, porque ia ficar à frente da TV também, junto com a equipe local, então nós vamos. É tanto que eu vim primeiro e minha família não veio, ficou morando em Palmas. Eu vinha a Porto Nacional todo dia e voltava ainda para fazer algumas assinaturas de matérias lá na TV Capital. E a partir daí, a gente começou mesmo. Tem vários programas que foram gravados aqui. Eu tenho lá em casa em DVD, programa completo, Microfone Verdade, 2012, em novembro, em outubro, em setembro, entendeu? E foi uma experiência boa. Só que depois, o próprio grupo que é proprietário da TV Porto resolveu arrendá-la. A gente já estava concluindo aqui a implantação total, a programação já estava no ar, o Rodrigo lembra, ele já estava por lá também colaborando. E aí eles arrendaram para o senador Vicentinho, que foi exatamente o grupo do Vicentinho que concluiu aquele prédio que está lá hoje. Entendi. Como eu ia ficar rodado, não dá para trabalhar na TV e tal. De repente esse pessoal vai querer que eu faça um trabalho político e eu vim para aqui com outra característica, a minha característica não é essa. Enfim, e eu terminei caindo fora. E foi naquele tempo que a gente buscou uma outra TV que não deu certo, que foi a TV Pontal, a filial da Band. Lembro. Não deu certo porque a frequência é muito baixa e ela não conseguia apresentar uma imagem de boa qualidade
porque tinha interferência das rádios. A própria Porto FM, por exemplo, que tem uma frequência muito perto do canal 6, que era o canal da Band, a Porto FM interferia, ou a Band interferia. Então nós tivemos muitos problemas com a implantação da Band, e nessa situação eu estreiei o programa na Porto FM em 2013, já no ano seguinte, e de lá para cá voltei para o rádio, e hoje a TV não está conseguindo me tirar daqui mais. Mas o Rodrigo, ele trouxe um assunto importante a respeito de Porto Nacional, da TV Porto na época, da TV Pontal também, mas só voltando um pouquinho lá em Açu, voltando lá, você falou do seu início na televisão, porque querendo ou não a televisão é uma paixão, né? O rádio é uma paixão, a televisão também. Mas como é que você analisa hoje, daquele tempo, TV numa cidade pequena, TV local? Como é que você vê hoje? Dá para fazer TV local ainda? Qual é o maior desafio hoje? O maior desafio hoje é a TV local sobreviver, até nas grandes cidades. Você observa que a própria TV Anhanguera, que é uma gigante, né, pertence a um grupo consolidado, ela praticamente está buscando os seus vídeos e colocando no G1. Ou seja, querendo ou não, ela está produzindo os vídeos, mas está já funcionando quase como uma TV web, que já está indo para o G1, você já acompanha tudo por lá, o jornal já estão lá também, né? Eu digo o seguinte aqui para você: TV aberta tem tempo já que está com os dias contados. Tem um prazo aí, você acha que... Não avança mais. Você pode consultar aqui o Moacir, por exemplo, que está à frente da TV 29, ele tem dificuldade. Sem falar que a manutenção em funcionamento, a equipe de trabalho é muito alta. O gasto é muito grande. Né? O Rodrigo conhece. Para você fazer uma reportagem hoje para a TV, não precisa nem ser uma reportagem de Fantástico, nem de programa de domingo da Record, uma reportagem normal. Você ocupa no mínimo 3 pessoas. Veículo, equipado, equipamento. Porque você tem que ter o cinegrafista, tem que ter o motorista e o repórter. O repórter não pode ser motorista, que de repente ele chega no local todo desarrumado, aquela coisa toda. Verdade. O cinegrafista também vai estar cuidando lá dos equipamentos. Eu não estou falando nem cabo man, que é aquele que auxilia o cinegrafista. Então fica um custo muito alto. Olha, eu coloco o meu programa no ar, no rádio, sozinho. Eu sou o operador, eu sou o redator, eu sou o jornalista, eu sou o motorista e eu sou o apresentador. E consegue fazer, né? Consigo fazer, e financeiramente ainda tenho dificuldade. Agora você imagine se eu fosse pagar um motorista, a um repórter pelo menos para correr atrás das pautas para mim, entendeu? Se eu fosse pagar a um cara para dirigir como motorista ou motociclista, era um custo absurdo. E é isso que a gente tem colocado. Um programa jornalístico hoje, você sabe aqui, até no rádio, ele tem um custo. Verdade. Não é como um programa de música. Foi o que eu coloquei muito na Porto FM. E coloco na Tocantins AM e na emissora que eu estiver. Custo operacional do jornalismo não é o custo operacional de um programa de música. O jornalismo não está no computador pronto. Você tem que ir atrás dele, preparar para poder colocar no ar. Então não é fácil. É tanto que saia procurando aqui qual é a emissora de rádio de Porto Nacional, das 2 que temos, que tem um departamento de jornalismo. Verdade. Com computador, com internet, com telefone à disposição do redator e com carro. Nenhuma. Nem sequer a sala com computador e internet não tem. Por quê? Porque custa alto. Então, para a gente manter um programa desse, a gente mantém por causa dos parceiros. Se não, vai pagar para trabalhar. E aí não dá, meu amigo. Eu estava conversando em off, Aurivan, com o Rodrigo, porque o que eu percebo é o seguinte: o comunicador, né, o jornalista, quem está trabalhando com a informação, com notícia, está trabalhando com o povo, ele tem um feedback muito grande de tudo que está acontecendo na sua comunidade. E o comunicador, ele, querendo ou não, ele tem um apelo popular muito grande e, querendo ou não, ele começa a receber os convites para entrar na vida pública. Você teve uma experiência ainda no Nordeste na vida pública. Foi político, não é isso? Foi aceitando desafio, porque eu sou um cara que eu gosto de aceitar desafio. Quando eu vim para Porto Nacional, que eu não queria vir, de repente se tornou um desafio meu mesmo. Eu vou lá tentar. Se não der certo a gente volta, não tem nenhum problema, né? Lá em Açu, eu trabalhava no rádio e na TV, uma força de comunicação muito grande, porque naquela época a TV era novidade e o rádio também. Você não compara a audiência de um programa de rádio em 2000, quando eu fui candidato a prefeito em Açu, com a audiência de um programa de rádio e de TV hoje. Então, naquele tempo não havia dispositivo de internet que oferecesse informação nenhuma. Só nós éramos operadores da informação.
Então você tinha uma popularidade muito grande. E lá em Açu, o meu trabalho sempre foi esse, jornalismo popular e policial, batendo nas coisas erradas e tentando consertar. E lá na cidade de Açu, que é uma cidade também histórica, cultural como Porto Nacional, Açu é a terra dos poetas do Rio Grande do Norte. É a cidade considerada a Atenas norte-rio-grandense. Então é uma cidade muito rica culturalmente, igual essa daqui. Centro histórico, primeira comarca, enfim, muito parecida. Então lá em Açu eu batia nos problemas, mais problema do que aqui, e falta d'água, enfim. Eu trabalhei 11 anos no jornalismo de Açu, rádio e TV. 11 anos, entendeu? Foi a cidade que eu demorei mais. Essa aqui já está perto de empatar com ela. Está superando aí. Pois é, está perto de empatar já. Aí, resumindo, nesses 11 anos, as mesmas pessoas se revezavam no poder. Entendi. Prefeito, o primo era deputado, o outro voltava para ser prefeito, e eu batendo. E eu dizendo, meu Deus do céu, eu vou continuar a vida inteira batendo aqui nesses caras e eles no poder. E o mesmo problema, a lama, acho que tem muita gente em Açu nos acompanhando pelo meu Face, a lama da Bernardo Vieira, o problema do Trapiá que não tem água, o problema não sei de onde. Eu não vou citar aqui porque as pessoas que estão nos acompanhando não estão todas dentro do contexto de Açu. Enfim, diante de tudo isso, teve um deles lá, que quando ele já estava no segundo mandato, terceiro mandato de deputado, ele tinha sido prefeito uma vez, bem novinho, aos 18, e ele já era deputado pela terceira vez, força, secretário de Estado, e o primo dele era prefeito. Isso foi em 2000. Aí eles e a própria sociedade, o que me estranhou foi isso, me desafiavam. Por que você não se candidata? Você fala de tudo, para você tudo é fácil, por que você não se candidata? Eu digo, olha, eu não tenho muita pretensão política não, e depois de tantos desafios, eu aceitei, mas eu aceitei, não foi nem para ser candidato a prefeito. Nós montamos uma frente lá, uma espécie de terceira via, onde o padre da cidade, que já está lá há muito tempo, acho que ele já é quase centenário hoje, padre Canindé, ele era uma liderança desse movimento de oposição, dessas famílias tradicionais que tinha lá, né? Ele chamava até de cachorros farejadores de voto. Eu lembro demais. E então, ele naquele trabalho, dele e eu no meu, e as pessoas começaram a montar aquela chapa na rua. O padre Aurivan, a chapa imbatível para derrubar esses homens. E vai e vem, e o PT estava começando junto com o PDT, formando aquele blocão forte. Lula ainda não era presidente, entendeu? Então, muita gente começou a fazer esse casamento, digamos assim, né? E no vai e vem a gente aceitou. Eu era apenas o candidato a vice do padre. Só que quando chegou bem perto e tal, outro desafio, né? Eu digo, não vou logo para prefeito não, porque eu acho que eu não tenho cacife para isso, eu sou muito novo, apesar de conhecer os problemas da cidade. E aí vamos nesse embalo com o padre, né? Aí o padre, quando estava já perto das convenções, no ano da eleição de 2000, ele, numa reunião lá, ele desistiu. Ele reuniu lá o bloco do PT, que estava nos apoiando, junto com o PDT, os partidos, as lideranças também comunitárias que eram contra aquele continuismo da política de lado. E aí, naquele momento, o padre, eu já estou, acho que na época ele tinha uns 70 anos, por aí já, eu já estou um pouco velho, eu não tenho condição. A Aurivan aqui, rapaz, a Aurivan de qualquer maneira ia me substituir mesmo na prefeitura. Então, é tanto que o candidato a prefeito era ele pelo PT, e eu pelo PDT era o vice. Era uma coligação, né? E aí, eu sei que ele desistiu. E aí o grupo todinho, não, Aurivan, você tem nome, tem coragem, o padre tem razão, está com a idade melhor, ele sabe das dificuldades dele, não sei se algum problema ele está enfrentando na igreja também. Aí eu digo, amigo, então eu saio daqui como candidato hoje. E daí foi. E aí fomos para a luta sem estrutura de nada. A gente não tinha um carro de som. A gente não tinha nada. Eu cheguei a fazer um comício, porque um primo meu que tinha uma banda, naquela época tinha um showmício, né? Tinha uma banda lá numa cidadezinha chamada Itaú, que é lá no Rio Grande do Norte também, e ele me ligou, tu quer fazer pelo menos uma manifestação aí? Eu arrumo a banda para você uma noite aí. Aí eu acho que esse comício foi o que fez eu perder a campanha. Aí nós fizemos no dia 6 de setembro de 2000, o comício da independência. Gente, o PT indicou a vice, né, a professora Inês, se estiver me ouvindo aí, essa história ela deve lembrar muito. E aí fizemos só esse comício, porque a gente só tinha mesmo essa estrutura. Mas eu acho que foi à noite,
ainda muito longe da eleição, né? Dia 6 de setembro para o começo de outubro vai dar um mês. Meu amigo, nós colocamos gente. Fizemos 2 passeatas, não era carreata, passeata, com o pé no chão. Como se fosse aqui em Porto Nacional, era uma saindo do posto da Engenheiro Luiz Cruz no Jardim Brasília e a outra saindo da Praça do Avião para se encontrar na Praça do Centenário. Eu estou colocando no contexto de Porto para ficar mais fácil de entender. Em todas as 2, gente que não cabia. Muita gente participando. Muita gente, milhares de pessoas. Eu tenho essas fotos lá em casa ainda. Entendeu? E eu acho que a partir dali a gente perdeu a eleição. Porque o homem que era deputado 3 vezes, candidato a prefeito, com a estrutura do governo, do lado dele, o outro primo dele prefeito, eu contra esses 2. Então ele fez de tudo, cara. A artimanha que a gente não tinha da política. Ele encheu lá uma caçamba, eu acho que não encheu de nada, um caminhão de lona, cobriu com a lona e andou com esse caminhão pela periferia da cidade. Olha, a gente tá cheio de feira e cimento de madrugada. A gente não vai dar para vocês que o Aurivan, além de não dar nada, ainda está fiscalizando nós para não dar. Aí eu sei que fizeram de tudo, cara. Na propaganda eleitoral, agiram também de forma que a gente conseguiu perder espaço, a propaganda nossa era retirada do ar, houve uma campanha difamatória muito grande e de muita traição contra mim. Chegaram a me chamar até de estuprador, rapaz. Eu digo, como é que um cidadão estupra a gente e ele trabalha nessa cidade há 11 anos e não foi preso ainda? Então eu devo ter muito poder. Chamado de tudo. Colega meu de rádio que trabalhava comigo no dia a dia usou um pseudônimo para escrever matérias horríveis contra mim, que minha família realmente ficou muito chateada. O próprio padre, que era meu candidato, se revoltou e não votou em mim, foi apoiar o sistema que ele tanto combateu. Então, são várias situações que eu falo sem medo, que eu nunca tive amarras. E mesmo assim, amigo, mesmo assim, ainda derrotei o primo, o que era prefeito, perdi para o deputado. Ainda consegui quase 7 mil votos naquele tempo. No universo de 30 mil votos, 29, 28 mil votos válidos, a gente tirou 6.439 votos, eu acredito. O prefeito que se elegeu foi com 11 e o outro ficou ali perto de mim, o terceiro colocado. E na deputada ainda foi no embalo, né? Aí com isso veio a minha punição. Como eu não era dono de rádio nem de televisão, tá fora. Nunca mais trabalhei. Eu fiquei desempregado. E daí, amigo, fui ser secretário de comunicação na cidade menor. Recebi um convite para ser candidato a deputado. Eu digo, eu já entrei na política, eu vou. Com esse convite, o prefeito dessa cidade também me demitiu, porque tinha um colega dele que era candidato a deputado. E aí veio a perseguição. Eu sei que para fechar, eu terminei ainda depois aceitando ser secretário municipal, exatamente nesse desafio que ele me fez em determinados tempos. E realmente o próprio que ganhou de mim, depois ele, na junção das forças, né, ele apoiou um candidato em segundo turno na eleição do deputado, que eu apoiei também, a gente passou a ter uma convivência mesmo que distante. E aí nessa convivência ele lançou os desafios de novo. Aí eu topei, aí fiquei como secretário 3 anos, depois tentei voltar para a minha profissão lá, não consegui, porque não aceitaram. Não, uma vez política como flamenguista, vez ser político. Aí foi ali que eu disse, na presença do diretor do sistema de comunicação, no qual eu trabalhei 11 anos. Eu digo, olha, eu estou pedindo emprego a você porque eu quero, mas eu tenho capacidade, com fé em Deus, de trabalhar em qualquer lugar desse planeta. Aí peguei um mapa que tinha lá na sala dele e apontei para o Tocantins. Eu vou trabalhar aqui, ó. É um estado novo, cheio de oportunidades, eu vou para lá. E vou trabalhar nessa cidade aqui, ó, Gurupi. Apontei mais a cidade. Quando eu estiver lá, eu vou mandar um DVD para você. Para mostrar a você que eu trabalho em qualquer lugar que eu quiser. Eu não estava querendo era ir embora de Açu. Mas infelizmente, eu não posso continuar a vida inteira como secretário, que aí não é meu forte. Eu estudei e me preparei para ser jornalista e comunicador. Eu tenho que voltar para a minha profissão. Como eu não posso voltar aqui, eu vou procurar em outro lugar. E até hoje estou aqui, minha família veio depois. E falando em família, pegando... Pessoal, às vezes a gente a gente está tendo a oportunidade única de entender um pouco. Às vezes o pessoal vai lá no Google, pesquisa um pouco sobre a biografia, sobre a vida do Aurivan, mas você está tendo a oportunidade de ver ao vivo, e é claro que depois você que não está aqui ao vivo, assistindo, você vai poder ir lá no canal do YouTube, no Facebook, ver a entrevista na íntegra. Você tocou no aspecto família. Sua família é do Nordeste, sua família é do Tocantins. Quem é a sua família aqui em Porto Nacional hoje contigo? Minha família, né, hoje em Porto Nacional, de sangue mesmo, né, considerada, somente minha esposa e meus 2 filhos, Aurivan Filho e Matheus Lacerda.
Os dois não são naturais do Tocantins. O Matheus já tem 24 anos e o Aurivan Filho já tem 21. Os dois também estudaram quase que a parte de preparação da base e da formatura no Tocantins. Inclusive em Porto Nacional, morando aqui, eu tive a oportunidade de concluir a formatura dos dois. Então Porto Nacional já me deu muita coisa que é para eu guardar para sempre, né? Eu acredito que ainda vai me dar muito mais. Então meu filho mais velho hoje ele é engenheiro de software, consultor de uma empresa muito grande em Brasília. E o que é interessante, ele trabalha em casa mesmo, né? Ele resolve tudo pela internet, não sai de Palmas e trabalha para uma empresa, a Ilha, né? Uma empresa de Brasília, e já tem convites até para o exterior, mas ele disse que quer continuar aqui por algum tempo. E meu filho mais novo é formado em sistemas para a internet, é ele que toma conta hoje da manutenção das plataformas do município e dessa concessão de fibra ótica do município também. Então os dois estão trabalhando, os dois não são filhos daqui, mas assim como o pai, são adotivos e têm todos os portuenses como irmãos. Sua esposa também reside? Sim, minha esposa também é do Nordeste, ela nasceu numa cidade próxima da minha, cidade de Massalim Vieira. Minha esposa é economista, minha esposa tem especialização em gestão pública, ela também foi secretária municipal, depois que eu saí, né, ela assumiu lá até enquanto chegava o período de viajar para cá, para onde eu estava, e ela tem uma boa experiência. Também já foi tutora de curso superior, e nesse momento ela está fazendo alguns cursos, não está trabalhando, mas está ministrando palestras, né, para pessoas nesta área de gestão pública e de economia, que ela é formada em economia. A primeira formatura dela foi em economia. Aurivan, o bom nordestino, ele é guerreiro, ele é lutador, mas ele tem uma veia artística muito perceptível. Você, pelo pouco que você falou pra gente aqui, você carrega isso no seu sangue. E eu estava pesquisando ali na internet, eu achei no Facebook o Aurivan cantando forró, Rodrigo. É mesmo, cantando forró. Subindo e descendo o serra. Rapaz, esse vídeo, eu tenho certeza que o pessoal que nunca viu esse vídeo, depois você pesquisa lá no Facebook, no YouTube, põe lá Aurivan Lacerda Forró, você vai encontrar. Aquele tempo ali, você era cantor, ali era uma situação atípica? Ali foi em Açu também, na rádio Princesa do Vale. Como eu te disse, além do jornalismo, eu também era apresentador de um programa de música. E lá, a emissora criou um projeto chamado Melhor Calor do Vale, que lá é o Vale do Açu, que é o Rio. Entendo. Melhor Calor do Vale. Então a gente percorria as cidades da região, fazendo aquele show de calouros e escolhendo os melhores para a grande final em Açu, na cidade de Polo, né? Que era no aniversário da rádio. Aí naquele tempo, a gente tinha um slogan, que inclusive eu mesmo fui o criador desse slogan, que dizia: Princesa sempre na frente, em 90, cante com a gente. Então, para cantar com a gente, era importante que a gente cantasse alguma coisa. Aí meu colega apresentador cantava uma música lá de José Augusto, né? Sonho por Sonho. E eu digo, eu vou cantar um forró aqui que é mais fácil. Aí eu cantava uma letra de Novinho da Paraíba e Dejinha de Monteiro. São dois sanfoneiros, inclusive. Aqui, né? Inclusive tá aí. Esse Dejinha, ele faleceu agora, em 2019. É o autor dessa letra que eu canto aí. Mas eu era um boyzinho. E aí foi no aniversário de uma banda lá. Foi uma surpresa, né? Quando eu cheguei no palco, não, o Aurivan vai cantar, subindo e descendo de serra. Aí tá aí. Mostra aí. Fechando, o Rodrigo fechando na câmera aqui. Para vocês entenderem o que a gente tá falando aqui, viu, pessoal? Eu subo serra. Vocês estão conseguindo reconhecer esse homem de camisa... camisa magrinho, bonezinho na cabeça. Aurivan Lacerda. Pois é, tá no YouTube. Lá no YouTube tem muita coisa minha também, né? Tem partes de programa que eu fazia na TV Capital de Palmas. Eu participei de um concurso para narrador esportivo no Sport TV da Globo, agora em 2014. Infelizmente não deu para avançar, né? Eu acho que tem colegas que se saíram melhor do que eu. Em 2014 eu tive 2 perdas muito grandes, e a prova prática da narração no Sport TV da Globo, em 2014, coincidiu com um fato que ficou muito marcante para mim, que foi o assassinato do meu irmão, né? Ele era cinegrafista. Ele trabalhava comigo, né? Quando eu vim pra cá, ele ficou lá. Aí nesse tempo coincidiu, né? Só que o pessoal da Globo não queria saber se eu estava de sentimento ou não estava. E eu tentei o máximo possível superar isso, não consegui.
Aí eu acho que eu fui desclassificado por isso. Mas participei, passei em todas as etapas, só perdi na etapa final, que era a etapa da narração. Aí coincidiu com esse momento, cara. Foi mesmo na época em que ele foi assassinado, que quem for lá na internet e consultar, J. Lacerda, cinegrafista, vai ver muito ele junto comigo. Isso em 2014? 2014. Ele era seu irmão mais novo? Não, mais velho. Ele era cinegrafista, né? Nós trabalhamos muito tempo junto e isso mexeu muito comigo e coincidiu. E aí por isso, a minha esposa até falou, acho que não ficou legal por causa disso, porque essa emoção falou mais forte. E esse trabalho eu coloquei lá no meu canal, no YouTube também. Tem lá eu conversando, né? Mostrando para o pessoal um pouco da minha vida. Aí no teste, ao vivo com o pessoal foi até Maurício Noriega do Sport TV que fez comigo e com os outros, né? No teste mesmo, ele disse, companheiro Aurivan, em outra ocasião nós vamos entrar em contato com você. Eu acho que foi por causa disso. Mas era na escolha dos narradores para a Copa do Mundo de 2016, que foi disputada no Brasil. Não é isso? É isso. Acho que sim, foi em 2014 que eles fizeram a seleção. Exato. 2016, e aí foi aí. Quem passasse ali iria pelo menos trabalhar em alguma coisa já, né? Narrar algum jogo, alguma coisa. Mas eu sempre busquei esses lados e a gente tentando, mas nesse período eu tive muita dificuldade. Antes do Rodrigo pontuar, é importante, pessoal que está nos acompanhando, a gente às vezes não tem a oportunidade de conhecer um pouco da vida do profissional que está ali. Às vezes você está vendo o profissional diariamente ali, levando as informações para vocês que assistem, para vocês que ouvem o rádio no caso. O Rodrigo Alves também é esse cara também que está diariamente envolvido com a comunidade, com os assuntos que são pertinentes. Mas você também tem a oportunidade às vezes desse momento único, de poder conhecer o profissional, ver a sensibilidade, ver o lado família. Porque nem sempre as pessoas entendem o que tem por trás daquele profissional, como que é a vida. Eu sei que hoje as redes sociais é um território muito ácido, né? Tudo que você fala, e a gente está tendo a oportunidade de conhecer um lado do Aurivan. Eu não conhecia o Rodrigo, nem você. Porque muitas vezes você vê um profissional com credibilidade, e isso a gente pode falar com total conhecimento, Aurivan. Porto Nacional é a capital da cultura. Nós sabemos que desse lugar saíram vários comunicadores, vários artistas, mas a sua vinda para Porto Nacional, você deu uma guinada no rádio, você deu uma guinada na comunicação de Porto Nacional. A gente pode falar isso com total propriedade, porque a gente é da área. Por onde a gente passa, né, William? Na verdade, que quando a Aurivan ainda estava na Porto FM, todos os lugares estavam com o rádio ligado na hora do programa dele. Tinha gente que falava pra gente, a gente também participava lá na rádio, e não perdia um programa da Aurivan, né, que naquele momento ele estava passando a informação. E as pessoas gostam disso, de ficar informado do que acontece na nossa cidade, no nosso local. Então você contribuiu muito quando você esteve à frente da rádio e quando você esteve à frente do programa lá, o Microfone Verdade na Porto FM. E muita gente, depois que você saiu de lá, né, falou pra gente que sentiu falta, está sentindo falta do seu programa, apesar de que você foi para uma outra, né, não é igual, a gente sabe, mas que tá fazendo falta, né, o teu programa naquela rádio, naquele horário que você sempre fez. E só reforçando o que o Rodrigo está falando, pessoal, quem trabalha com comunicação, rádio, TV, internet, eu vou falar uma coisa para vocês, nós não somos pessoas normais não, viu? Porque a gente abdica de muita coisa, de família, de amizade, de entretenimento, para muitas vezes trazer informação, entretenimento para você. E outra coisa, fazer o que o Aurivan faz, trazer verdade. Você conseguir, através de um meio de comunicação, fazer dele ter credibilidade, trazer verdade é muito difícil, principalmente no tempo que a gente está vivendo. E você, desde que você foi para o rádio, você teve a experiência na televisão aqui em Porto Nacional, mas que foi no rádio que você imortalizou o seu programa, você conseguiu quebrar um tempo aí que a gente não tinha, né? A informação, você fez com que o rádio desce para a comunidade, desce para a população, isso, que é a verdade, é você ficar preso ali de 1 às 2 horas, de repente de meio-dia a 1h30 ali, porque você quer ouvir o que aquele representante seu público tem para falar, você quer ouvir as ocorrências do outro dia, e é um trabalho que você tem que ir atrás, você tem que correr. Dando voz também à comunidade, né, que a gente, quando foi presidente aqui da associação, a Aurivan abriu muito espaço lá, mostrando a realidade do que a gente passava aqui, iluminação, e a gente junto cobrando a gestão para que a gestão que estava na época, né, para que resolvesse os problemas da comunidade, o anseio da comunidade, e através também dessas cobranças que fazia no horário lá, muitos problemas foi resolvido, muitas coisas foi solucionado, né, através, né, do programa que a gente
faz através para poder manter todo mundo informado e cobrar das autoridades a solução dos problemas. E pegando para a gente poder... Pessoal, porque não tem como. A gente trabalha no rádio, na TV, em assessoria, na internet. Todos nós precisamos da contrapartida do comércio, do serviço público, para que a gente possa se manter. O Aurivan ele tem esse desafio, nós temos esse desafio também. E eu queria pegar esse gancho para fazer realmente esse convite para vocês. Após os meios de comunicação, seja no rádio, seja TV, seja na internet. Nós somos produtores de conteúdo, mas o que a gente quer é levar para você informação de qualidade e com credibilidade também, longe de fake news. Aurivan? Eu criei até uma frase com relação a essa fase que nós estamos vivendo agora, que ela diz o seguinte: em tempos de fake nistas, que eu imagino que o fake nista seja o criador da fake, né? Em tempos de fake nistas, precisamos cada vez mais dos verdadeiros jornalistas. Importante. Porque o verdadeiro jornalista ele não vai divulgar uma coisa sem apurar. Verdade. Qualquer matéria ele vai procurar saber se tem veracidade, se é só uma emoção política, se é só uma emoção religiosa ou pessoal. O jornalista trabalha exatamente com a apuração do fato. É assim que você faz na sua profissão. O Rodrigo, que também já atua na área e está se aperfeiçoando cada vez mais, e tem que ser desse jeito. Porque tem muita gente que usa os grupos, as redes sociais, para bel prazer ou para achar que não gosta de fulano, eu vou meter o sarrafo aqui, vou publicar isso aqui, quem quiser que se vire. E não é bem assim. O jornalista trabalha realmente com a responsabilidade, assinando a matéria e ali ficando o técnico responsável por tudo que acontecer. Aurivan, você está com um trabalho, a gente conversou em off isso. Você é compositor também, você tem trabalho, tem poesia, tem livro. O que você pode apresentar para a gente agora? O que vem de novidade aí? Olha, nós já tínhamos essa vontade, né, de lançar algumas poesias desde muito tempo. Eu fui criado na região Nordeste, onde você respira poesia, você convive com cantadores de viola que são repentistas do improviso. Chama repentista porque eles fazem na hora. Você dá um tema ali, na hora ele, tocando a viola, ele constrói aquele verso. Então eu fui criado nesse universo, que é o universo do Nordeste, e muita gente aqui do Norte também, dessa área aqui de Porto Nacional, gosta dos improvisos, das emboladas e das poesias. Em meio a tudo isso, eu também era um leitor de verso de literatura de cordel. Eu era criança na época, né, e até menino já, na primeira infância, e eu ia com meu tio, Ananias, para a gente fazer a leitura dos versos nas casas das pessoas, na zona rural. Aí a gente tinha aula na semana, mas todo final de semana e nos feriados a gente ia ler aquelas histórias de cordel, que é tudo poesia, né? É uma narração feita em verso, né? Que é diferente da narração feita em prosa. E nesse universo todo eu me familiarizei muito com a poesia. E aí eu tinha vontade, mas aí eu nunca me dediquei totalmente. Agora aqui em Porto Nacional, depois de vários episódios que eu já vi na rede social, aquele caso do Caneta Azul, por exemplo, me chamou a atenção. Eu digo, Manuel Gomes lançou uma poesia simples, de repente deu certo. Eu vou começar a escrever. Vou escrever algumas poesias, vou lançar um livro, né? Eu não vou lançar um livro em prosa, vou lançar em verso. E eu não vou escrever só poesia, não. Vou ser um pouco mais ousado. Eu vou escrever poesia e canção. Ou seja, rima e ritmo. E aí a gente começou a escrever no ano passado. Era na semana do meu aniversário, né? Meu aniversário é 23 de maio. Eu comecei no dia 20. Eu digo, a partir de hoje eu vou começar a escrever e vou, agora, se Deus quiser, concretizar o sonho de lançar um livro. Mas eu quero lançar poesias e canções. Eu quero tentar buscar esse meio, apesar de não ser músico, né? Eu não sou músico, eu não toco nenhum instrumento, apenas eu consigo pegar o ritmo com alguma batida, um carrom, por exemplo, ou até mesmo na mesa, ou na direção do volante do carro, ou nos dentes, para não perder o compasso da rima com o ritmo. Porque você escrever uma poesia e dizer que ela é uma música é muito fácil, mas você tem que provar que ela é uma música. Porque quando você chega para um intérprete gravar, ele pergunta, bom, poesia beleza, e a música é como? Como é que eu faço sair uma música? Porque o intérprete ele não vai criar uma música para você. Verdade. A não ser que você divida com ele os direitos autorais. Verdade. E aí no meu caso eu ralo muito para ver os ritmos e a cadência e sem perder a rima. E aí, rapaz, fluiu assim rápido. Lá na primeira, quando eu escrevi, foi numa terça-feira, o aniversário era na sexta,
eu digo, eu vou comunicar a meus filhos e minha esposa, aos amigos e à família, que a gente só comemora em casa mesmo, no dia que eu vou começar a escrever esse livro agora e a primeira poesia eu quero apresentar. Só que eu avançou tanto que quando chegou no dia eu já tinha as 2 primeiras prontas, não estava mais só a primeira. E aí, daí para cá fluiu bastante. Eu tinha um projeto de lançar o livro este ano, não deu certo porque eu quero que a gente consiga se livrar mais dessa questão pandêmica que estamos vivendo, né? Atrapalha muito o nosso dia a dia, e eu acho que até o próximo ano, na Semana da Cultura de Porto Nacional, se Deus quiser, eu estarei fazendo o lançamento oficial. Mas já tem muita coisa pronta, o livro está quase pronto, já tem mais de 30 poesias e canções prontinhas aí, para a gente lançar com fé em Deus. Rodrigo, a gente não pode deixar de pedir Tem como dar uma palhinha de alguma coisa aí? De literatura de cordel, ou então do seu próprio trabalho? Do meu próprio trabalho, né? Eu nunca apresentei em primeira mão, pessoal. Tem lá no meu Instagram alguma coisa, né? Quem quiser entrar vai ver lá, algumas eu coloquei lá, alguns pequenos trechos, né? Porque eu não posso publicar a obra completa, porque o livro vai ficar sem graça. Verdade. Então eu preciso ir divulgando só pequenos... Mas o que você poderia recitar pra gente um trechinho? Tem alguma coisa que você consegue de memória? Tem quase todas. Eu só não decorei a que eu estou escrevendo hoje, mas as 31 eu tenho decorado, todas. Recita. Porque é o seguinte, para poder você massificar aquela poesia em música, você tem que decorar, porque amanhã ou depois chega um momento desse que alguém pergunta, bom, diga uma música sua aí. Aí eu vou recitar, não, eu quero saber música. Por exemplo, eu posso chegar aqui para Everton dos Andes e dizer para ele, eu quero que você cante uma música que eu escrevi chamada Coração Dilacerado. Aí ele, beleza, como é que é essa música? Eu digo, olha, é uma poesia que eu escrevi, né? Se eu tivesse pensado que você pensava em me deixar, não teria deixado o meu coração se entregar. Se eu tivesse sonhado que você tinha outros sonhos, teria me livrado desses momentos tristonhos. Se eu não tivesse caído na sua encenação, não teria destruído o meu cofre da paixão. Vou procurar o que fazer com um coração dilacerado, uma mente ocupada, um pensamento fixado. É um desesperado vagando na madrugada, procurando sua amada a ponto de enlouquecer. Eu coloquei essa porque essa rima, ela mistura. Você observa que, para quem discute poesia, a primeira linha vai rimar com a última. É muito difícil você fazer uma poesia assim, não é porque fui eu que fiz. Você só vê mais a primeira linha rimando com a segunda, a terceira com a quarta, não é verdade? Você observa, vou procurar o que fazer com um coração dilacerado, uma mente ocupada, um pensamento fixado. O que fazer ficou lá para trás, mas você já tem rima aí no meio, não tem? As rimas entrelaçadas. Vou procurar o que fazer com um coração dilacerado, um pensamento fixado. Vou procurar o que fazer com um coração dilacerado, uma mente ocupada, um pensamento fixado. É um desesperado, correndo na madrugada, procurando sua amada, a ponto de enlouquecer. Enlouquecer rimou com fazer. Verdade. Ou seja, você tem um verso desse tamanho, a rima daqui está na última, e no meio todo mundo está rimando entre si. E isso é a música toda. Uma vida sem rumo, é um meteoro caindo, um canino sem faro, um barco submergindo. É o apetite fugindo da comida sem preparo. Assim eu me deparo e não me acostumo. Acostumo rima com rumo. Já viu? E continua. E aí, música, como é que fica? Poesia já foi, né? Essa música, ela é uma música que eu acho que ele vai até querer gravar mesmo, porque para quem toca num violão, para fazer assim um voz e violão, fica boa. Vou soltar aqui uma capelazinha. Segura aí, Rodrigo. Se eu tivesse pensado que você pensava em me deixar, não teria deixado o meu coração se entregar. Se eu tivesse sonhado que você tinha outros sonhos, teria me livrado desses momentos tristonhos. Se eu não tivesse caído na sua encenação, não teria destruído o meu cofre da paixão. Vou procurar o que fazer com um coração dilacerado, uma mente ocupada, um pensamento fixado. É um desesperado vagando na madrugada, procurando sua amada, a ponto de enlouquecer. Uma vida sem rumo, é um meteoro caindo, um canino sem faro, um barco submergindo. É o apetite fugindo da comida sem preparo. Assim eu me deparo e não me acostumo.
Tem mais ainda. Essa poesia ela não termina aqui. Rodrigo, abre aqui. Grande, né? Não, ela não termina aqui. Ela tem outras partes ainda. Pessoal, deixa eu te falar. Você, quem assistiu ao vivo foi presenteado, Rodrigo. Agora, ninguém vai perder não, viu? Porque isso aqui a gente vai fazer um corte especial. Você mais tarde você vai poder conferir no Instagram do Jornal Porto Mídia, no perfil do Facebook e também no YouTube. Mas eu não sou Momento cantor, raro, não, viu? William. Não, eu mas... não sou cantor, eu sou só compositor. Mas- É aquilo que eu lhe disse, ó. Se eu chegar para você, William, eu quero que você cante uma música minha. Aurivan, tudo bem, qual é? Eu preciso dizer para você pelo menos como é que ela é. Verdade. Né? Tem várias que eu escrevi letras religiosas, letras feministas, letra de mulher para bater em homem mesmo para valer, que você só diz que é a letra de um homem porque eu estou lhe dizendo que fui eu que escrevi. Mas tem letra aqui que a gente escreveu aqui, que nós vamos lançar aí brevemente, né? Que eu acredito que com certeza elas vão acontecer. Tem uma letra feminista que eu fiz agora recentemente, chamada Tempo Perdido. Aqui você leva ela ou no calypso, ou num brega pop, ou num arrocha bem acelerado, e ela tem uma rima muito cruzada. Ela cruza a rima no meio da linha, entendeu? Essa letra feminista, você só dá certo para uma mulher mesmo interpretar, porque é uma letra genuinamente voltada para o público feminino. Mas não dá pra você gravar? Você não pensa em gravar as suas próprias canções? Não, Ou você, não. essas composições você já consegue ver num estilo, talvez uma determinada pessoa gravando? Você não conseguiria então gravar essas canções autorais? Ou a gravação... Não, na verdade eu pretendo só escrever, né? Eu estou é? fazendo as partituras, preparando essa parte das sonoras, mas eu não tenho interesse em gravar não. Ah, é? Entendeu? Estou preparando para jogar no mercado, né? Pessoal, não pode falar, eu te cortei aqui. Mas nós já estamos no fechamento aí, Não, né? é o seguinte, é porque o Aurivan tá dando um recado aqui, tá cortado na gente. Eu não posso esquecer, eu trouxe aqui 2 livros. O Aurivan falou do livro dele, que em breve vai estar disponível para vocês adquirir, poesia, canções. E eu não poderia deixar de falar, de citar esses 2 livros, que é do mesmo autor, que é daqui de Porto Nacional. Ele é o Grão de Areia, Um Amor Incondicional, é um romance. Né? Você consegue encontrar esse livro na internet, no site da Amazon lá.com. Você pode adquirir ele tanto em PDF, né, um e-book, também no formato original. E o outro livro é esse daqui, Um Sonhador e As Pedras no Caminho. São 2 livros interessantes, Aurivan, que são 2 livros de um autor de Porto Nacional, que ele tem uma história muito curiosa. Por acaso ele é meu tio, Laurênio Justiniano Tebas, é um militar da reserva, morou durante um bom tempo no Espírito Santo, retornou, e depois que ele deixou a polícia militar de atuar, ele se tornou um artista plástico e virou um escritor de primeira linha. Então, se vocês querem adquirir esses 2 livros, vocês já podem buscar lá na internet, tá bom? Laurênio Justiniano Tebas, Grão de Areia, Um Amor Incondicional, que é um romance, e também a história do Mateus, que é Um Sonhador e As Pedras no Caminho. Eu não poderia deixar de deixar esse recado aqui. Aurivan, Sim. um programa igual esse aqui, Rodrigo, 5º episódio, e a presença hoje do Aurivan, por também ser nosso colega, nos deu tantas oportunidades, porque querendo ou não, eu também tenho um livro lá em casa, que eu não concluí ainda. Eu comecei a escrever um livro, que o nome desse livro é Nanico, o presidente. Eu vou até falar o nome, Nanico, o presidente do Brasil. Eu comecei a escrever uma história de um nanico, de um anão negro, nascido no norte do Brasil, que se tornou presidente da República. Esse livro ele não foi concluído ainda, mas ele conta muito a história de resistência, de pessoas que saíram de uma condição que muitas vezes de crítica, de adversidade, e conseguiram, mesmo com as limitações, dificuldades, vencer e se tornar presidente do Brasil. Em algum momento esse livro vai ficar pronto. O livro é uma forma também de a gente imortalizar muita coisa que a gente tem, né? O comunicador, o jornalista, ele tem dons que em alguns momentos a gente não consegue manifestar. Mas hoje aqui a gente conheceu o narrador, o poeta, o músico, o compositor, o homem com sentimento à flor da pele. Sentimento. E assim... Tem canções minhas que eu escrevi, assim, que elas também me fazem viajar nessas emoções. Quando eu mesmo estou recitando, e eu fico imaginando, como é que eu mesmo estou recitando minha letra e eu mesmo estou me emocionando, fico me arrepiando. Não é querendo ser o bambambam. Entendo. E nesse embalo aí do Nanico, nós escrevemos uma que pode ser um pop rock. Falei com o Maiquinho, top para gravar. Ele está só esperando a gente mandar as coordenadas. Se chama Brasil Dilacerado. Aliás, não é Brasil. É Brasil Deletado.
É que você vive hoje sem acreditar quase em mais Entendi. ninguém. Quem chega diz que faz isso e não faz, que vai combater a corrupção e não combate, fica quase do mesmo jeito, Congresso fica quase do mesmo jeito, STF do mesmo jeito. E aí eu criei uma poesia voltada para essa área. Ela é muito radical. Ela diz assim, ó, não dá mais para tolerar essa farsa estampada, a nação está ferrada, é preciso protestar. Estão acabando tudo, todo mundo está sisudo desse velho estratagema. Só tem uma saída, sem peso e sem medida, é deletar todo o sistema. Temos que aniquilar os atores da corrupção, sem nenhuma distinção de todos os lados. Não poderão mais votar e nem serem votados. Assim ficarão isolados da nova civilização. Quando você põe isso num pop rock pesado, revolucionário, não dá mais para tolerar essa farsa estampada, aquela coisa bem revolucionária. Pesada, né? Aí vai. E você acha que o Mike Top vai gravar ela? Disse a mim que topava, né? Eu já ofereci. E vai estourar. Deixa eu ver aqui, só para fechar. Pode aí? Tranquilo, tranquilo, tem espaço. Das tem letras tempo. que nós escrevemos, nós também decidimos, através da poesia, um pensamento meu. Buscar uma parte ligada à religião, mas eu sou apenas temente a Deus. Para mim, Deus é Deus, o nosso Pai, onipresente, onisciente, onipotente e ponto final. Tá? Então nós escrevemos algumas nessa área da religião. Eu escrevi uma agora recentemente que vai ser uma conscientização para quem estiver em depressão, vai ser uma canção de valorização da vida, uma canção que fala da essência da vida, como você foi concebido, né? Quando você nasceu, o céu se encheu de brilho e de glória. Era a manifestação do poder da criação por mais uma vitória. Essa sua vida foi concebida entre mais de 200 milhões. Você avançou e o restante acabou antes da fase dos embriões. Então começa a conscientizar o cidadão. Se ele ouvir a música, é capaz dele mudar um pouco o pensamento dele, porque ela trata só disso. E tem uma que eu mostrei já para alguém das igrejas aqui de Porto Nacional. Essa foi a primeira que eu escrevi para o nosso pai. Ela fala da questão da onipresença. Se Deus é onipresente, se Ele está aqui nos acompanhando, por que é que eu fico implorando a presença dEle? Por que é que eu fico achando que Ele me abandonou? E eu tento conscientizar que Ele já fez a parte dele. Nós é que temos que arcar com a nossa missão. Nós é que somos donos das nossas escolhas. E temos que resolver. Então ela diz só um trechinho para a gente fechar. Fechar com essa daqui fica bom. Ela se chama Percepção da Onipresença. Ela diz: não devemos evocar o nome de Deus em vão. Ele já fez a sua parte e nos dá a proteção. Quando passamos a implorar, é o mesmo que duvidar da regozijante onipresença de quem nunca vai se ausentar. Aí o refrão diz: Ele nos deu um mundo feito de amor e esperança, nos deu compleição e sapiência, a sua imagem e semelhança. Temos tudo na palma da mão e uma fábrica de ideias na mente. Não devemos ficar inertes e achar que Ele está ausente. Quando você bota essa música numa balada, para a gente fechar, quando você bota essa música numa balada, com todo mundo acompanhando e cantando, fica ótimo. Ela começa assim, ó. Não devemos evocar... Já pensou o padre Fábio de Melo gravando a música dessa? Não devemos evocar o nome de Deus em vão. Ele já fez a sua parte e ainda nos dá a proteção. Quando passamos a implorar, é o mesmo que duvidar da regozijante onipresença de quem nunca vai se ausentar. Ele nos deu um mundo feito de amor e esperança, nos deu compleição e sapiência, a sua imagem e semelhança. Temos tudo na palma da mão e uma fábrica de ideias na mente. Não devemos ficar inertes e achar que Ele está ausente. Aí segue. Tem 4 partes essa música. Falar o quê, Rodrigo? O que fala depois disso? Pessoal, na verdade, assim, para nós que somos do ramo, somos da área, foi um presente, na verdade, o Orivan ter primeira mão, pessoal. Tem muita coisa. Em mais de 1 hora de bate-papo aqui, a gente tem um conteúdo que vai ficar imortalizado, salvo para vocês acompanharem em outro momento. Você aí que é cantor, você que é intérprete, ó, composição tem.
Temos aqui, temos balada, temos canção forró, gospel, forró. Todo tipo. Arrocha, bolero, pisadinha, tem tudo aqui. Então, para nós, Aurivan, para nós foi um prazer ter te recebido aqui. Na verdade, assim, a sua disponibilidade de ter vindo aqui e ter nos ensinado também, né, Rodrigo? Que é isso? Porque a gente que trabalha nessa área, acaba que a gente não tem muito tempo para interagir com os outros colegas e conhecer melhor ainda. Eu tenho certeza que o pessoal que nos acompanhou até agora foi presenteado assim como a gente. E você segue como referência para a gente, uma pessoa que a gente tem aprendido muito. Nós temos você como referência. Tá bom, né? obrigado. E para nós continuarmos o nosso projeto, a gente precisa de referência, a gente precisa de uma base. E com certeza você sempre foi, tanto para mim quanto o Rodrigo, no rádio, na sua atuação, com seus ponderamentos sempre ali dentro da rádio, antes na Porto e hoje na Tocantins. E o projeto do Porto Mídia Podcast segue aqui, espaço aberto para você em um segundo momento, no lançamento do seu livro, para você voltar aqui e poder falar para a gente um pouco desse livro. Só do livro, né? De tudo que você quiser cantar, quiser narrar também, o Tá espaço bom, está aberto. Tá bom, meu amigo, muito obrigado. Eu fiquei muito feliz, né? Quero só pedir desculpas pelo momento aqui da emoção que veio lá do fundo da alma. Passou um DVD naquele momento aqui na minha vida, tá certo? E isso sempre acontece. Quero agradecer ao William da Luz, grande profissional, conheço demais, conheço o texto, muito bom. O Rodrigo, grande batalhador, começou na comunicação há pouco tempo, mas já é um baluarte também, está de parabéns. E principalmente, quero enaltecer esse grande projeto de vocês. Com certeza absoluta, nós iremos, num breve espaço de tempo, estar aqui também, quem sabe até fazendo parte dessa programação que está nota 10. Parabéns e vamos em frente. É isso aí, irmão. A gente queria agradecer você por ter aceitado o convite, né, de participar aqui conosco. Agradecendo o pessoal também que nos participa aqui no Facebook, né, o Leandro Assunção está falando parabéns ao Ivan. Obrigado. Também aqui o Adão Medeiros, ao Ivan Lacerda aí, de qualidade. Tá Obrigado. Aqui. Fátima Santiago também, parabéns seu trabalho. Aurivan Lacerda, parabéns. Ótimo, que legal. Obrigado também a todos vocês que participam conosco aqui através das redes. Agradecendo, né? E falando para vocês que a gente vai ter uma outra entrevista, não, William, na sexta-feira? Na sexta-feira, 11 horas da manhã, nós temos a presidente da Câmara Municipal, vereadora Rosângela Mecenas, que vai ser a nossa convidada aqui para a gente poder entender um pouco como tem sido a atuação dela nesse primeiro mandato dela. É isso aí. Tem mais alguma coisa para falar? Pessoal, eu queria agradecer demais todos vocês que estão baixando o aplicativo lá na Play Store do TV Porto Mídia, pessoal que nos acompanha também através do tvportomedia.com.br, pessoal do Facebook, que hoje teve uma audiência legal, do YouTube também. Agradecer os nossos parceiros de podcast também, Fábio Dedão e o Yuri Vinícius também, que está fazendo um trabalho legal, abrindo, né, uma oportunidade, né, Rodrigo? E esse momento aqui é raro, pessoal. E a intenção do podcast é isso, é a gente poder explorar esse outro lado dos profissionais, seja qual for o segmento. Então, quarta-feira a gente está... 5º episódio, agradecendo a audiência, a paciência de vocês. E sexta-feira a gente tem um encontro marcado aqui 11 horas da manhã. É isso aí, gente. Obrigado pela companhia e até mais. O Jornal Porto Mídia tem o apoio comercial de AJ Design Artes Gráficas e Impressos. Telefone 63 992 33 0101. Farmácia Popular Farma. Medicamentos com preço popular. Na Praça do Centenário. Telefone 3363 2721. Faculdade Estácio. Agora tem uma perto de você. Fale conosco pelo WhatsApp 63 992 28 3045. Maquininhas Almeidas, soluções em pagamentos. Fale com a consultora Vânia pelo telefone 63 984 58 90 83. Casa de Carnes Renascer. Fazemos entrega a domicílio. Ligue 63 984 53 1397. Grupo Pax Mundial, planos de assistência familiar. Porque nos momentos difíceis é bom ter com quem contar. Telefone 63 98403 9953. Aigo Dog Delivery, o hot dog coreano em Porto Nacional. Telefone 63 98487 9740. Biscoitos Godinho, esse sim é qualidade. Ligue 63 98441 7888. Cantinho do Chefe Marilon Azevedo, na Avenida Beira Rio. Telefone 61 99110 3310.
Help Center Assistência Técnica Especializada em Informática em geral. Telefone 63 9 84 59 27 71.